Oi pessoal, eu tô aqui no escritório, na casa da nossa chácara. Esse é o quadro branco que eu uso no homeschooling aqui com meus filhos, que eu estou alfabetizando meu filhinho de 5 anos. Mas hoje a aula não é para as crianças, é para você que está interessado em saber como que a gente implantou nossa agrofloresta, que atualmente, agora em 2023, vai completar 6 anos. Bom, eu achei melhor utilizar esse recurso aqui do desenho, da explicação no quadro, para vocês entenderem bem direitinho como a gente fez, e eu vou intercalando essa explicação com vídeos que eu fiz ao longo desses 6 anos e fotos. Aí eu acho que vai dar para vocês visualizarem, porque se eu fizesse o vídeo lá direto já na agrofloresta, vocês não iam conseguir ter uma visão do todo, porque eu não tenho nenhum vídeo assim, né, de cima dela para mostrar para vocês o todo, e ela é bem grande. Então nós vamos fazer dessa forma e eu acho que assim vocês vão aproveitar melhor e vai ser mais ágil. E né, uma vez professora, sempre professora, não dou conta de fazer de outro jeito. Tá, bom, então a nossa agrofloresta, ela pegou um espaço grande, a gente já quis fazer algo maior, depois eu conto pra vocês se eu me arrependi ou não. Então aqui, ó, de profundidade, ela tem 75 metros e de largura 36 metros. Então deu uma área bem grande. E aí nós vamos ter 7 linhas de árvores. Aqui eu ilustrei a 7ª linha, a 6ª linha, aqui o cantinho seria a 5ª linha e vindo então para cá até a 1ª linha. No total 7 linhas. Entre uma linha e outra tem um espaçamento de 4 metros. E cada linha tem uma largura de 80 centímetros aproximadamente. Na verdade, esses valores são bem exatos, porque a gente mediu bem direitinho quando a gente estava dando início na agrofloresta. Bom, nestas 7 linhas de árvores, de acordo com o que a gente aprendeu no curso do João, né? Olha o vídeo aí, eu vou colocar o link na descrição deste vídeo do resumo que a gente fez do curso de agrofloresta. Excelente, muitas informações a gente aprendeu lá nesse curso, fizemos outros também e fomos implementar a nossa. Bom, nessa linha de árvore a gente começou com um eucalipto, uma bananeira, um eucalipto e uma frutífera. Sempre assim, eucalipto, bananeira, eucalipto e frutífera. Eucalipto, bananeira, eucalipto, frutífera, eucalipto, bananeira, eucalipto, frutífera, e assim sucessivamente, dando no total da linha 18 frutíferas. Então as frutíferas vêm assim, intercaladas, no final dá 18. Como são 7 linhas de árvores, 7 vezes 18 dá 126 árvores frutíferas, que é o que nós temos. Na verdade, algumas morreram ao longo desses 6 anos, tivemos que replantar, então por volta de 126 que a gente tem. Como entre cada uma sempre tem uma bananeira, temos aproximadamente 126 bananeiras, um pouquinho mais, porque às vezes começa e termina com bananeira. E o dobro dessa quantidade, então, de eucaliptos, sendo que vários a gente já colheu na metade desse tempo. E vamos colher agora na seca mais outros, e tem outros que nós vamos deixar engrossar bem para ter umas toras bem largas, que
temos a intenção de no futuro fazer um parquinho para as crianças, bem bacana, e eu vou querer que a estrutura inicial dele seja de umas toras assim de bitola maior. Então, vários a gente já colheu, ainda vamos colher muito mais. Inclusive, nós aprendemos a fazer o tratamento do eucalipto e alguns a gente fez o tratamento. Depois eu vou colocar um vídeo contando como é que foi. Fala, Wiki. Esta é uma linha de árvores. Vocês podem ver que as linhas de árvores são as únicas que já vão até o final, até lá onde fica o muro. Porque eu comprei as mudas todas de uma vez e tinha que plantar, né? Já a parte das hortaliças está sendo feita aos poucos. Um pouco a cada semana a gente vai plantando. Uma linha de árvores como esta, no caso, como se trata de um sistema agroflorestal com foco em frutíferas, então o principal aqui são as frutíferas variadas, tem muitas variedades diferentes de frutíferas e de cada uma delas às vezes tem 2, 3, 4 exemplares, né? Então, por exemplo, esse aqui é o cítrico. Mas além das frutíferas, na linha de árvore nós temos bananeiras, e aí eu estou separando bananeira de frutífera, apesar de a banana ser uma fruta também, mas é porque na agrofloresta a bananeira tem uma função específica que é gerar biomassa. Então, além da bananeira, o eucalipto também tem essa mesma função de gerar biomassa, porque tanto a bananeira quanto o eucalipto são árvores de crescimento muito rápido, então rapidamente elas podem ser podadas, no caso do eucalipto principalmente, pode receber podas drásticas e a matéria orgânica que ele gera pode ser usada para repor o solo. E a bananeira não é propriamente podada, mas ela é cortada inteira, né? E aí ela gera filhotes depois. Então essa bananeira que é cortada também é colocada no solo, repondo matéria orgânica. Então aqui vocês podem ver um eucalipto. Então a sequência que foi plantada aqui é sempre banana, eucalipto, frutífera, banana, eucalipto, frutífera. Ali no caso está um pouco difícil do eucalipto porque ele perdeu as folhas e não rebrotou. Muitos deles perderam as folhas, vários já rebrotaram, alguns ainda não. Além disso, também já foi plantada aqui mandioca. Então, próximo às frutíferas, no caso um exemplo aqui, foram plantadas manivas de mandioca. E ainda tem um passo a ser feito nas linhas de árvore, que eu não fiz ainda, mas é plantar sementes de árvores nativas principalmente. Nem todas são nativas, mas a maioria. Mas são sementes de árvores que vão depois também gerar madeira e biomassa, árvores que podem ser podadas ou que vão ser mantidas para produzir madeira. Por exemplo, aroeira, jaca, várias outras, né? Até agora nem sei quais as que a gente tem, nós estivemos coletando sementes aí durante um tempo, né? Temos bastante semente guardada para fazer esse plantio. Isso ainda não foi feito, mas quando for feito, será feito aqui nas proximidades do eucalipto, de um lado e de outro. Da mesma forma que eu planto as sementes de hortaliças, eu vou plantar aqui também. Então abrir um espaço de um lado e de outro do eucalipto e plantar, no caso, quando as sementes são maiores, a gente enterra. E quando são sementes pequenininhas, a gente simplesmente deposita sobre o solo e cobre com a cobertura. Uma cobertura mais fina. E aí, futuramente, né, quando essas árvores forem crescendo, a gente pode fazer uma seleção. Elas vão estar competindo entre si, por esse motivo, com certeza vão crescer mais vigorosas por causa dessa necessidade da competição. E aí, futuramente, então, vai ser, em cada ponto desse aqui, vai ser selecionada uma dessas árvores apenas. E o mais provável é que o eucalipto um dia vai sair desse sistema. A madeira dele vai ser aproveitada, mas ele deve sair e uma outra árvore ficar. Eventualmente, em algum ponto, pode ser que fique o próprio eucalipto. Mas, de modo geral, ele vai sair.
Então, 7 linhas de árvores, e nas entrelinhas, nesse período inicial, a gente plantava horta. Depois as árvores vão crescendo, o eucalipto cresce numa velocidade grande, né? E se não tiver manejo para manter ele mais podado, aqui fica sombreado. Aí não dá mais para plantar horta. Atualmente a gente não está mais plantando horta, porque estava bastante sombreado, mas estamos justamente no processo de fazer a manutenção da agrofloresta. O Newton está aqui na chácara toda segunda-feira, podando os eucaliptos, fazendo tanto a poda apical quanto tirando ele, poda drástica mesmo. Então tá voltando a ter sol e nós poderemos voltar a plantar horta. Já tem vídeo novo no canal contando sobre esse manejo da agrofloresta agora aos 6 anos. Colocarei o link na descrição deste vídeo, não perca. Então, como é que nós fazíamos a horta? Nesse espaço dos 75 metros, só essa parte inicial a gente fazia os canteiros. Motivo, porque não dávamos conta de fazer canteiro completo nas 7 linhas de árvores. Como nossa casinha na época ficava aqui assim, então esse trecho aqui era mais perto de nós. Então a gente fazia, nós tínhamos um excelente ajudante nessa época chamado Alan, e aí uma vez por semana ele vinha e abria para mim esses canteiros. Ele revolvia o solo, fazia o canteiro mais altinho, né? E fazia 80 centímetros e o caminho entre eles de 40 centímetros, 3 embaixo, 3 em cima. Isso ele fazia rapidinho em menos de um dia. E sempre cobrindo com matéria orgânica. Aliás, tudo. As linhas de árvore e os canteirinhos de horta com matéria orgânica, sempre cobertos. No início a gente teve que comprar e depois a própria agrofloresta, a própria chácara produzia facilmente esse material para colocar aqui. Bom, aí eu vinha plantando. Eu plantava principalmente as folhosas aqui. Eu comprava no viveiro que tem aqui na nossa região já as bandejinhas com as folhosas, e algumas eu usava sementes. Então aquelas que nascem melhor de semente eu usava semente, aquelas que fica melhor de mudinha eu colocava mudinha. Um dia eu faço um vídeo só falando sobre essa parte da plantação da horta, com as dicas, o que é melhor de semente, o que é melhor de mudinha e tal. E aqui então eu fazia o consórcio daquilo que nossos clientes precisavam. A gente tinha cerca de 30 clientes fiéis que a gente fazia a entrega dessas cestas de horta semanalmente aqui no plano em Brasília. Bom, como funcionava? Então, uma vez por semana o Alan abria os canteiros, em outro dia, demorava só uma manhã ou uma tarde, eu fazia o plantio. E na outra semana ele já abria o próximo canteiro da próxima entrelinha. E eu fazia o plantio. E assim sucessivamente até chegar no primeiro canteiro, do 7º até o primeiro. Quando ele estava já abrindo esse canteiro mais pra cá, eu já estava colhendo nesse. E na semana seguinte eu estava colhendo nesse, e ele já estava abrindo outro. Então, com essa rotatividade, eu sempre tinha na semana, né? Ele tinha canteiro para abrir, eu tinha canteiro para plantar e já tinha canteiro para colher. E aí, quando ele já tinha, então, já estava abrindo aqui o canteiro da entrelinha entre 1 e 2 da linha de árvore, esse aqui já tinha sido todo colhido e na semana seguinte ele então já podia refazer esse canteiro. E cada vez que refaz um canteiro dentro de uma agrofloresta, o solo está melhor, porque já está com mais matéria orgânica, enfim, só vai melhorando, é uma maravilha. Então assim, nossa horta era aquele orgulho de vir visita e a gente sempre mostrar, porque todo mundo ficava admirado com a qualidade, com a maravilha de tudo, né? Agora, eu plantei principalmente as folhosas.
E tive um pouco de dificuldade de oferecer tudo que se vai numa feira para o cliente. Então algumas coisas, como eu senti dificuldade em plantar e era só eu para cuidar, né, com a ajuda do Alan, então eu preferia comprar de outros produtores. Um exemplo é o tomate. Tomate eu achei muito difícil de produzir. E dava bicho, e aí eu tinha que ficar gastando com muda, com substituição, perdia tempo para fazer poda, para fazer amarração. E aí tem um produtor orgânico aqui na região excelente. Eu preferia comprar dele, não ter esse trabalho e vender meus outros produtos. Então, quando eu tinha meus clientes, eu vendia tanto aquilo que eu produzia, como comprava de outros produtores e revendia para eles. E assim eu tinha uma oferta muito maior e dava muito certo, porque o cliente não precisava ir na feira completar aquilo que faltava. Eu completava para ele, né, oferecendo dos amigos aqui em volta, dos vizinhos. E assim, né, a economia da região gira também. Então ajuda os vizinhos. Então esse sistema agroflorestal, eu estou implantando ele aos poucos, porque eu tenho um trabalho, então é mais nas minhas horas vagas, ou então quando eu estou de férias. Tem também um ajudante, e às vezes, já, em alguns momentos, ele também trouxe mais um ajudante aqui. Mas mesmo assim, nós estamos implantando bem devagar mesmo, né, na medida do possível. E mesmo assim, está indo bem, e eu estou gostando muito de fazer isso, é um trabalho muito prazeroso. Né, e eu tenho certeza que quando estivermos colhendo aqui as primeiras hortaliças, depois as frutas, aí vai ser mais prazeroso ainda, porque ver os resultados de um plantio como esse é muito bom. Presa da nossa agrofloresta, nosso pezinho de manga palmer já está dando, ó, pequenininho, 4º ano do pezinho e já está com as manguinhas.